ofertas e o altar da minha rendição. Então, vamos ver o que diz o Senhor conosco. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quero ler mais uma vez somente esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Veja que é um pedido profundo do coração, não é um pedido qualquer, é uma súplica que o Espírito Santo está fazendo através de Paulo. Ele diz que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, eu abençoo você para receber a palavra de Deus. Eu declaro essa noite que o sangue de Jesus está sobre as nossas cabeças, todas nesse lugar, e que o Senhor amarra todo espírito de distração que rouba a palavra. Está proibido de fazer isso, e que nós guardamos a palavra em nosso coração essa noite. E alguém diz assim: eu serei edificado essa noite, e eu serei renovado essa noite. Então você pode sentar com essa promessa do Senhor. A mensagem tem duas partes, dois pontos somente, né? Eu vou falar sobre 2 altares essa noite. Vou falar sobre o altar das minhas ofertas e vou falar sobre o altar da minha rendição. Então, o altar das ofertas é o altar onde você oferece algo para o Senhor. Tudo que nós oferecemos ao Senhor, nós oferecemos no altar das ofertas. Todos nós temos um altar. Eu queria que você pensasse nesses 2 altares hoje à noite, tá? Porque você tem os 2. Todos nós temos os 2. E eu vou falar para você que os 2 são muito importantes, mas eu quero que você pense primeiro nas ofertas que você oferece a Deus, ou na ausência das ofertas que deveriam estar sendo oferecidas no seu altar, como orações, jejuns, ofertas, dízimos, serviço na casa de Deus, fé, adoração. Pense nas ofertas do seu altar de ofertas. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Um sacerdote é alguém que está atrás de um altar, oferecendo uma oferta à divindade, o nosso Deus, o nosso Pai. Então, o primeiro verso que eu vou ler com você é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 5. Você precisa lembrar desse chamado de ser sacerdote. Todo sacerdote está diante de um altar, ele está oferecendo uma oferta. Na primeira carta do apóstolo Pedro, lá perto do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 5, a palavra de Deus diz: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu queria fazer uma pausa nesse versículo, vou ler ele novamente. No entanto, vós também, pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele está se referindo ao nosso altar de adoração, onde nós fazemos ofertas ao Senhor. Eu queria destacar a palavra sacerdócio santo. Eu queria que você lembrasse nessa noite comigo, que você foi sacerdote a vida inteira, e quando você estava no mundo, você também era um sacerdote, só não era um sacerdote santo. Você era um sacerdote que estava oferecendo ofertas no altar, no seu altar de ofertas. Preste atenção nessa noite. Por favor, eu quero que você pense no altar de ofertas. Você sempre ofereceu ofertas. A irmã que estava falando da reclamação, ela estava oferecendo ofertas no altar da reclamação. A preguiça é uma oferta que você faz no altar da carne. Você está sempre fazendo ofertas, tá? A conveniência, onde você vive na conveniência da sua carne, você faz o que a sua carne deseja, é mais uma oferta. Deixa eu falar para você. Uma das coisas que o ser humano precisa entender é que não tem como fugir de ser um sacerdote. Ou você é um sacerdote da carne, ou você é um sacerdote santo. Esse verso ele diz que nós somos pedras vivas, edificados como casa espiritual, chamados para ser um sacerdócio santo. O sacerdócio santo, ele oferece sacrifícios
espirituais agradáveis a Deus. Então, lógico que você não vai oferecer a reclamação, porque nesse altar não vai ser um altar santo. Você não vai oferecer a preguiça. Irmãos, olhe para mim, por favor. Eu sei que você já está olhando, mas quando eu falo assim, é só para você prestar atenção que muitas pessoas estão oferecendo ofertas de preguiça todos os dias. A preguiça é um espírito forte na vida de muita gente. Ele não sabe que ele vive na preguiça, e cada momento do dia e toda atitude preguiçosa, ele está oferecendo ofertas no altar da preguiça. Há muitas pessoas, irmãos, crentes, servos de Deus, que embora tenham sido chamados como sacerdócio santo, eles continuam oferecendo ofertas no altar da ofensa, no altar da mágoa, no altar da tristeza, e você está oferecendo aquelas coisas e não sabe. Muitos crentes, infelizmente, vivem na impureza sexual. Eles oferecem pensamentos, eles oferecem imagens impuras, eles não percebem que essas ofertas estão sendo colocadas no altar da carne. Nessa noite, pelo Espírito de Deus nesse lugar, eu vou falar sobre 2 altares, e o primeiro altar é o altar das ofertas. Quando você não era crente, quando você era outra pessoa do mundo, você oferecia ofertas. Quantas bebidas você tomou, cada gole que você tomava era uma oferta no altar do alcoolismo, era uma oferta no altar da escravidão. Cada ato de pecado que você praticava era uma oferta naquele altar. E a pergunta de Deus para nós hoje à noite é: você já ofereceu ofertas suficientes a Deus para derrubar aquele altar? Você já ofereceu ofertas suficientes no altar de Deus, no sacerdócio santo? Você tem colocado a mitra e a roupa sacerdotal santa, e você tem sido tão dedicado a ofertar ao Senhor como era no mundo? Olha, irmãos, às vezes as pessoas vêm no culto, como realmente nós viemos, não é? E às vezes você vem no culto e você não percebe que você está trazendo uma oferta desanimada, você está trazendo uma oferta que não é tão empolgada quanto aquela oferta que você oferecia quando ia para a discoteca, como aquela oferta que você oferecia quando ia para o jogo de futebol, que você gritava até ficar rouco, como aquela oferta que você oferecia quando passava a noite bebendo e voltava para casa de manhãzinha, ainda ia para outra festa. Você era empolgado quando oferecia ofertas no altar da carne. Quando Deus vê você hoje oferecendo no altar dele aquela ofertinha assim, desanimada, você não tem coragem nem de abrir a boca, você não tem coragem nem de dar um louvor, você não tem coragem nem de fazer uma oração forte. Sabe como? Porque que a vida espiritual é fraca? Porque que um monte de coisa ruim continua acontecendo com um monte de crente que não era suposto acontecer, porque o altar do Senhor na vida dele é fraco. O altar do Senhor, as ofertas são escassas, são pequenas. Quem está entendendo o que eu já falei até agora? Alguém diz comigo: Senhor, eu me arrependo de oferecer poucas ofertas no teu altar. Meus irmãos, pelo Espírito de Deus, essa noite eu vou declarar: o que domina a vida de uma pessoa é o altar na vida dela. Deus nos chamou como sacerdote, o verso que está dizendo: casas vivas, edificados como casa espiritual, como sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você tem que valorizar a oração que você oferece. Os crentes não valorizam suas orações, faz as oraçõezinhas de pequenininha, oraçãozinha, sabe aquela oraçãozinha que eu chamo de beijinho, né? Um beijinho para Jesus de manhã: bom dia, Jesus, eu preciso sair, protege meu dia, guarda meu carro. É só a oração que o crente faz. Chega de dia, de noite, a oração do beijinho: Jesus, boa noite para ti, eu estou indo dormir, eu estou cansado, me guarda essa noite, me protege de sonho. Essas oraçõezinhas fracas, essas ofertinhas fracas no altar do Senhor. Se falar de jejum, os jejuns são uma merreca. Todo mundo sabe o que é merreca, você mesmo usa essa palavra, você sabe o que ela significa. Porque são jejunzinhos que não, são jejuns mesmo que eu não consigo ficar 2 horas sem comer, 2 horas porque me dá sono, eu não posso ficar sem um cafezinho. Sabe como? É uma fraqueza para oferecer ofertas no altar do Senhor. Eu vou ler o verso mais uma vez. Come on, church. Estou tentando me segurar aqui para poder ir devagar, porque eu já estou começando a 1000 por hora. Vamos lá. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócios. Alguém diz comigo: sacerdócio santo. Então, irmão, pelo amor de Deus, você tem que lembrar tanta oferta que você já ofereceu na carne, tanta oferta que já ofereceu na carne, tanta palavra de maldição, tanta palavra ruim, tanto sentimento ruim, tanta atitude de desobediência. Está na hora de você lembrar que você sempre foi um sacerdote. Diga comigo, filho: eu sempre fui um sacerdote. Infelizmente tem crente que está na casa de Deus, chamado para ser um sacerdócio santo, mas ele continua oferecendo ofertas no altar da decepção. Porque naquela igreja que eu passei, os pastores fizeram isso, os diáconos fizeram isso, e aconteceu isso comigo, e ele nunca saiu do altar da decepção, e ela continua oferecendo ofertas no altar da decepção. Escuta, o altar onde você continua ofertando domina a sua vida.
Nós somos dominados pelo altar onde nós ofertamos. Eu não vou pregar sobre Elias, mas você sabe que no tempo de Elias, está lá em Tiago, a palavra é muito séria, quando fala que o país ficou 3 anos e meio sem chuva, porque Elias orou, e Deus estava tentando arrancar Israel do altar de Baal. Gente, o país inteiro oferecia ofertas a Baal, o povo de Deus. Olha, irmãos, nós somos pastores, nós lidamos com o povo de Deus, mas o povo de Deus continua oferecendo ofertas a Baal. O povo de Deus continua oferecendo ofertas na carne, continua falando mal uns dos outros, continua reclamando, continua vivendo na preguiça espiritual, não ora, não lê a Bíblia, vem para a igreja arrastando, vai de vez em quando. Isso é preguiça, isso é uma oferta no altar da carne. Fala comigo, oferta no altar da carne. Diga, eu me arrependo, Senhor. Come on, church. Vou deixar o Espírito de Deus agir aqui nesse lugar. Come on, church. Você veio ter um encontro com Deus nessa noite. E o encontro com Deus você vai ter nesse lugar. Você vai ter um encontro com a palavra de Deus nesse lugar. E a palavra é uma espada, e ela vai cortar, e ela vai te libertar. E se você ouvir a palavra de Deus, você vai sair daqui modificado, porque você foi chamado como sacerdote para oferecer um sacerdócio santo, ofertas santas no altar do Senhor. Porque quando o seu coração se anima para orar, você começa a fortalecer o altar do Senhor. Quando você se anima para jejuar, você começa a oferecer ofertas no altar do Senhor. E o altar de Baal na sua vida, o altar da carne, começa a enfraquecer. E quando o altar do Senhor domina a sua vida, as portas se abrem. Quando o altar do Senhor domina a sua vida, as coisas desembaraçam. Eu estou cansado de crente com a vida embaraçada. Fala assim, crente embaraçado. Irmão, é só o que tem. Irmão, é só o que tem. Estou falando como pastor. Eu não sou um pregador itinerante, eu sou pastor local, eu pastoreio ovelhas. Eu sei o estado do povo do Senhor. É um povo que fala de liberdade, mas está preso. É um povo que grita pelo sangue de Jesus, mas não vê o seu poder, não vive o seu poder, não acredita no seu poder. É um povo que carrega a Bíblia, mas não lê a Bíblia. É um povo que, na hora que a coisa aperta, ele vai orar, mas quando está tudo bem, ele não ora, ele não busca o Senhor. É um povo embaraçado. Está na hora de parar de oferecer ofertas no altar da carne. Quem concorda comigo? Está na hora de parar de oferecer ofertas no altar da preguiça. Está na hora de parar de oferecer ofertas no altar da conveniência. Alguém, por favor, abre a sua Bíblia no Salmo 50, no versículo 5. E se você tiver uma caneta, já vai riscando, porque essa é uma revelação importante, porque eu estou falando para sacerdotes nessa noite. E eu quero declarar mais uma vez, você é um sacerdote santo. Você é um sacerdote santo, irmão. Você é um sacerdote do Senhor. Quando Deus olha para você, Ele está querendo encontrar você no Salmo 50, no versículo 5, porque quem tem uma aliança com Deus, tem uma aliança de ofertas, tem uma aliança de sacrifícios. Salmo 50, verso 5, congregai os meus santos. Quais? Aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Não se faz pacto com Deus por meio da preguiça. Não se faz pacto com Deus por meio da negligência. Não se faz pacto com o divino por meio da negligência espiritual. Alguém fala a palavra sacrifício? Alguém entende o que é um sacrifício? Alguém sabe o que é fazer sacrifício para fazer uma coisa? Alguém sabe o que é fazer sacrifício para ter uma escola? Alguém sabe o que é fazer sacrifício para ter uma empresa? Alguém sabe o que eu estou falando, o que é sacrifício? Sacrifício é suar, sacrifício é dar o sangue, sacrifício, alguém diz comigo, sacrifício. Deus está perguntando se você faz, ou se você vive na conveniência da sua carne. Sabe por quê? Sacrifício é a única linguagem que o mundo espiritual entende. Se você quer uma relação com Deus, Deus está dizendo, eu quero os meus santos, aqueles que entraram num pacto comigo por meio de sacrifícios. Aqueles que se sacrificam no altar, aqueles que dão ofertas que lhe custam alguma coisa. Lembra de Davi, quando estava a praga sobre Israel, e ele viu o anjo com a espada na mão, destruindo o povo, já 70 mil pessoas tinham morrido, e Deus falou para ele, vai e oferece uma oferta na eira de Araúna. E quando ele chegou lá, o Araúna, dono da terra, já queria oferecer tudo de graça. Não, rei, eu te dou a lenha, eu te dou o boi, eu te dou a terra. E Davi, você está louco, rapaz? Eu estou fazendo um oferecício, não é para o governador, não. Eu estou fazendo um oferecício é para o divino. O divino não aceita sacrifícios que não me custem nada. Porém, tem gente oferecendo a Deus
coisas que não lhe custa nada. Não lhe custa nada dar um beijinho para Jesus de noite. Boa noite, Jesus. Tem que o seu mate para esse dia. Me abençoa, me protege, me guarda. Não lhe custa nada. Custa? Custa-lhe alguma coisa dizer, Senhor, obrigado por essa refeição. Nós te damos graça. Não deixe que nunca falte. E abençoe os que estão com fome. Custa alguma coisa falar isso? Custa alguma coisa levantar de manhã e mesmo dormindo ainda debaixo da coberta, Senhor, obrigado pelo novo dia, eu abençoo esse dia, me protege, me guarda e vai comigo. Custa alguma coisa fazer isso? Agora fala para mim, custa alguma coisa ficar 1 hora de joelho no chão buscando a presença de Deus? Custa alguma coisa? Fala, custa muito para a carne. A carne não faz sacrifício. Deus está dizendo, cadê as pessoas, os meus santos, os meus sacerdotes, que entraram num pacto de sacrifício comigo? Gente, falo para vocês, nós estamos lidando com o divino aqui, nós estamos lidando com um pastor de uma igreja, nós não estamos lidando com um governo, nós não estamos lidando com um ser humano, nós estamos lidando com o divino, você sabe como é se relacionar com o divino, o mundo espiritual, o divino exige um sacrifício, vamos ler de novo, lê na sua Bíblia, lê, e não foi eu que escrevi essas palavras, Salmo 50, verso 5, congregai os meus santos, não os preguiçosos, não os convenientes, não os que não pagam preço, mas aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifício. Olha para mim e pode olhar mesmo, bem firme nos meus olhos. Deus está querendo saber quem foi que cansou da mesmice. Deus está querendo saber quem cansou da chantagem do diabo na sua vida. Deus está querendo saber quem cansou dessa coisa que o diabo fica fazendo com você, e você diz, eu vou jejuar, eu morro de fome agora, mas eu só saio desse jejum quando Deus me responder. Eu vou ler a Bíblia agora, eu vou orar sem parar, eu vou fazer isso, eu vou entrar num pacto de sacrifício. Deus não vê muitas pessoas fazendo esse pacto. O pacto natural que a gente tem é o da conveniência. Se der, eu vou na igreja. Se eu não tiver visita em casa, se eu não tiver programa no sábado, eu vou dormir e acordar bem, eu vou na igreja. Se não, eu vou passear. É verão, eu preciso passear. Eu não posso ir na igreja agora. A Bíblia está em algum lugar na minha casa. Mas ela está quietinha lá. Eu conheço o Salmo 23. Aliás, ela está aberta no Salmo 91 lá. Tem alguns anos já que ela está aberta lá. Fala para mim, gente, é assim ou não é a conveniência das pessoas? As pessoas querem que o divino entre na vida delas com uma solução. As pessoas querem que o divino apareça e resolva as situações, mas elas não têm um pacto com o divino. Quem está entendendo o que eu acabei de falar? Não estou falando de pacto com o pastor, não estou falando de pacto com o ser humano, eu estou falando do que Deus está falando no Salmo 50, no versículo 5. Pelo jeito, Deus não vai deixar eu pregar a mensagem que eu trouxe, Ele já está me levando para outra. Então é o seguinte, vamos lá. Congregai os meus santos. Pouca gente. Que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Quando é que você vai dizer basta para o diabo? E dizer, vou te destruir no meu jejum, vou te derrotar na oração, vou arrancar a tua cabeça na minha fidelidade no dízimo, vou me sacrificar. Fala essas palavras comigo, por favor. Vou me sacrificar na minha oferta para Deus. Você acha que Deus vai aceitar qualquer coisa? Você acha que Deus sabe o preço que lhe custa, ou o preço que não lhe custa nada? Deus sabe o preço que custa para algumas pessoas entregar o dízimo, porque ele já faz o negócio apertado mesmo, para saber se ele vai ter coragem de dar o dízimo, porque você acha que vai ser fácil assim dar o dízimo? Se vai sobrar $1 milhão na conta, é muito fácil dar o dízimo. Se vai sobrar tanto dinheiro, é muito fácil entregar, não há sacrifício. Quem está entendendo a palavra que eu estou falando agora? Você não esperava por essa? Mas toda vez que vier na casa de Deus, pode se preparar para uma surpresa. Porque se Deus estiver nela, você vai ter uma surpresa do Senhor. Você vai ter uma surpresa do Senhor, tá? Porque Deus está querendo acordar o nosso espírito de conveniência, o nosso espírito de preguiça, o nosso espírito de conveniência da carne. O mundo espiritual não entende a linguagem da preguiça. Ah, Deus entende. Quem é Deus? Quem você acha que Deus é? Ele é um
que entende os que entraram num pacto com Ele de sacrifício. Eu vejo Satanás chantageando os crentes. Eu vejo Satanás, eles me pedem oração, eles me pedem para orar, eles pedem minha esposa para orar, eles pedem a igreja para orar, mas eles não pagam o preço pela sua vitória. Eles têm Bíblia em casa, eles têm quarto em casa, eles poderiam ajoelhar no pé da cama, eles têm despertador para acordar às 3 horas da manhã, mas eles não, eu preciso descansar, eu também preciso. Mas eu derrubei os inimigos da minha vida por um pacto de sacrifício com Deus. Eu acabei com as chantagens do diabo na minha vida por um pacto de sacrifício com Deus. Se você conversar sobre jejum com alguns crentes, não tem o que falar. Não sabe, não tem experiência. Não sabe o que é passar fome. Porque passar fome é sacrifício. Trabalhar com tontura é sacrifício. O mundo espiritual não entende a linguagem da preguiça. Não entende. Não pense que Deus vai se levantar. Quem? Deus se levantar do seu trono por uma pessoa na terra que podia passar algumas horas de fome, mas não tem coragem. Por uma pessoa na terra que podia desligar a televisão um minutinho e gastar meia hora lendo a Bíblia, mas não faz. Por uma pessoa na terra que consegue ficar tempos nas redes, mas não consegue ficar 1 hora com a palavra de Deus. Escuta, gente, eu estou falando algo de Marte ou eu estou falando algo verdade? É verdade ou não é que os crentes não gastam 1 hora com a palavra de Deus? É verdade ou não é o que eu estou falando? Então fala assim, por favor, não espere Deus agir. Pode falar. Pode falar. Não espere Deus agir. Você está querendo que Deus haja. Você está falando do divino. Você está falando do eterno. Você está falando do Criador das montanhas. Você está falando daquele que deu o seu Filho pelo mundo. Você está falando de alguém que fez sacrifício e faz sacrifício por nós. Na época da Páscoa, você assiste lá o filme do Mel Gibson, você chora, você vê a cruz entrando na igreja, você vê as crianças sacrificando, você adora Jesus, mas você não entende a linguagem do sacrifício que Ele fez por nós. Você toma a ceia e o pastor está falando do sacrifício, mas sacrifício para você é só uma palavra. Não é algo que você tenha uma experiência. Alguém diz assim, me perdoa, Senhor. Vou ler mais uma vez. Congregar os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Como que é o altar das suas ofertas? Como está o altar das suas ofertas? O altar domina o povo. O altar domina a pessoa. O altar é forte se tem muitas ofertas em cima dele. Eu queria que você imaginasse 3 tamanhos de demônio. Pode imaginar comigo? Pode imaginar. Um demônio pequenininho assim, dá para imaginar? Imagina ele aqui, tá bom? Um demônio médio aqui. Dá para imaginar? Demônio médio aqui. Agora imagina um demônio gigante, maior do que esse prédio aqui. Tá bom? Sabe o que, se você conseguisse olhar no mundo espiritual, sabe o que teria na frente de cada um deles? Um altar. Sabe por que esse demônio é pequenininho? Porque o altar das ofertas humanas nesse demônio são poucas. Pequeno altar, pouca força no demônio. Sabe por que esse outro é médio? Sabe por que tem um domínio nele? Sabe por que ele tem uma certa autoridade em um determinado lugar? Por causa das ofertas humanas oferecidas naquele altar. Agora você sabe por que esse demônio é gigante aqui? Não é porque o diabo tem poder, não é porque ele é grande, não é porque ele é principado, é potestade, não é nada disso. É porque os homens fazem ofertas e ofertas e ofertas e ofertas. Tantas ofertas que os homens fazem que esse altar domina a região. Uma nação é dominada por um altar. Uma igreja é dominada por um altar, uma família é dominada por um altar, uma pessoa individual é dominada pelo altar das suas ofertas. Não sei se eu vou conseguir pregar a segunda mensagem, parte da minha mensagem, porque eu estou pregando sobre o altar das minhas ofertas, onde eu ofereço para Deus. Come on, church. Come on, church. Não estou falando com businessmen. Estou falando com a igreja. Não estou falando com mulheres de negócio, estou falando com a igreja. Você é a igreja? Eu não estou falando com pessoas que
fazem maratona. Eu estou falando com crente, com gente que vai para o céu. Estou falando com você. Estou pregando para você. Você veio aqui porque é suposto que você é um servo de Deus. Então fala a mensagem é para mim. Fala de novo, é para mim, pastor. Fala, Deus está falando comigo. Deus não mandou essa palavra para ninguém lá do mundo. Deus está mandando essa palavra para você. Ele está dizendo, você entrou num sacrifício, num pacto de sacrifício comigo, ou você continua no pacto da conveniência? Se der, eu faço. Se eu me sentir bem, eu vou. Quando eu me sinto bem, eu vou na igreja. Quando eu não me sinto bem, eu não vou. Eu não gosto daquele pastor, eu não vou. Eu não gosto daquela igreja porque é longe. Eu não gosto daquele pastor. Eu não gosto daquela música que canta lá. Eu não gosto. Tá, então vive na tua conveniência. Vive para você mesmo. Faz do seu gosto, faz do seu jeito, para ver se Deus vai vir te encontrar. Estou pregando um versículo da Bíblia e não consigo sair dele. Congregai os meus santos. Quais? Aqueles que fizeram comigo um pacto de sacrifícios. Deus entende a linguagem do sacrifício. Quando as pessoas estavam oferecendo ofertas e Jesus e os discípulos ali, Jesus perto do gasofilaço. E uma viúva chegou com uma moedinha, a menor oferta, e ela depositou lá. E Jesus chamou os discípulos e disse, ela ofereceu a maior oferta, porque os outros ofereceram do que lhes sobrava, mas ela ofereceu tudo que tinha. A oferta que o mundo espiritual entende é o sacrifício. O que é que custaria para você levantar mais cedo, meia hora para orar? O que é que custaria para você botar o relógio para despertar de madrugada para levantar para orar? O que é que custaria para você parar de tomar o café ou atrasar o café até meio-dia para poder jejuar? O que é que custaria para alguém? Pergunta, faz essa pergunta, o que é que custaria? Deus está querendo saber se você está disposto a fazer algum sacrifício. A linguagem do mundo espiritual na vida dos sacerdotes não é conveniência, é sacrifício. Por que eu fiz um louvor de manhã, preguei de manhã, cheguei em casa morto de cansado, quase não consegui passar a tarde e eu tinha que estar aqui de novo hoje à noite? Sacrifício. Por que eu estou fazendo isso há quase 4 anos? Já. Sacrifício. Alguém diz comigo, Deus entende a linguagem do sacrifício. Agora repete comigo também, mas Deus não entende a linguagem da preguiça. Anota na Bíblia, escreve em algum lugar, pode escrever. Deus não entende a linguagem da preguiça. Não entende, não entende, não entende. Para de comer, para de beber, para você ver se você não vai chamar a atenção do mundo espiritual. É tanto que o sacrifício chama a atenção do mundo espiritual, que o primeiro ser que você chama a atenção quando está jejuando, não é Deus. Você chama a atenção do diabo. Porque quando ele vê você se preparando para jejuar, quando ele vê você se preparando para sacrificar, quando ele vê você se preparando para oferecer uma oferta que vale no altar do Senhor, ele já fica preocupado, porque ele sabe que Deus entende aquela linguagem, que Deus vai receber aquela oferta, que aquela oferta vai ter poder de desalojar ele de onde ele está. E a primeira pessoa que entra em pânico no mundo espiritual, quando você se prepara para fazer um jejum, fala assim, jejum sério. O diabo se preocupa. Ele começa a te atacar, ele começa a te desanimar, ele começa a tentar atacar você, porque ele sabe o poder e o valor de uma oferta de sacrifício. Eu queria usar um exemplo de um pastor africano, e vou falar africano porque o homem africano ele é diferente. O homem africano ele está acostumado com uma dieta de vida que já é diferente da nossa brasileira, né? O brasileiro pensa que é pobre. E o africano lá foi perguntar como é que é um brasileiro pobre. E ele descobriu que os brasileiros pobres têm bujão de gás em casa. Ele falou, vocês são pobres coisa nenhuma. Vocês têm bujão de gás em casa? Vocês têm bujão de gás em casa? Ele falou, se eu tivesse um bujão de gás em casa, eu não era pobre. Só quero usar uma diferença, porque nós temos demais e achamos que não temos. Mas eu quero falar do mundo espiritual, porque esse pastor,
ele teve um propósito. Propósito é quando você não tolera mais a situação. Propósito é quando você diz, chega, eu vou resolver essa questão no mundo espiritual. Infelizmente, poucas pessoas chegam a esse momento na vida. Muitos crentes nunca chegaram a esse momento da vida. Vem ao culto, se arrasta, passa décadas, lê um pouquinho da Bíblia, batiza, faz isso, faz aquilo, vai para o congresso, vai não sei para onde, começa a cantar no púlpito, prega de vez em quando, mas nunca tomou a decisão de fazer um propósito. E o propósito, esse pastor fez no começo de janeiro. E ele começou a jejuar. Uma refeição por dia. E ele entrou o mês de janeiro inteiro. Fevereiro, abril, março, abril, 4 meses, maio, 5 meses, junho, 6 meses, julho, 7 meses. Deus não apareceu, Deus não respondeu, Deus não falou nada, e ele, uma refeição por dia, em jejum. Sabe por quê? Quando você monta um altar para Deus, quando você se coloca diante do seu altar para oferecer uma oferta, Deus quer ver o atendente atrás do altar. Deus quer ver quanto tempo esse sacerdote permanece diante do seu altar para oferecer a sua oferta. Olhe para mim, deixa eu te falar como que os crentes fazem ofertas. Começa um jejum, começa a ler a Bíblia, começa alguma coisa, aí depois ele para. Aí Deus vê o altar sozinho lá, porque o crente já saiu de lá, e já está de férias. Fala assim, de férias. De férias da oração, de férias do altar, de férias do jejum, de férias. Deus não respondeu, eu fiz aquele jejum, não adiantou nada, eu larguei para lá. Não permanece no altar, não permanece lá. Sabe por quê? Você acha que porque você chega com uma oferta para a divindade, e você chega com ela aqui, e você passa 7 dias aqui, ou você passa 21 dias aqui, ou você passa 30 dias aqui, você acha que a divindade é obrigada a correr para você, abraçar e receber tua oferta, e enviar fogo na tua oferta na hora que você quer? Você acha? A divindade é a divindade. Ela recebe na hora que ela quiser, ela responde na hora que ela quiser, ela se levanta do trono na hora que quiser. Fala assim, ela é a divindade. Eu sou apenas ofertante. Deus, quando olha para mim e para você no altar das ofertas, acho que vou ter que vir domingo que vem para pregar o resto da mensagem, porque hoje só vai dar para pregar essa parte. Quando Deus vê você chegar com uma oferta, Ele fica pensando, Ele fica esperando, vamos ver quanto tempo você permanece nesse altar. Deixa eu ver se você realmente é sério no que você está fazendo. Deixa eu ver se você realmente está entendendo para quem você está vindo oferecer essa oferta. Não abandone o seu altar. Não saia do seu altar. Se você começou um propósito, não saia do seu altar. Deus não respondeu, não? Faz de novo. Deus não atendeu a oração, não? Faz de novo. Ah, mas eu já jejuei 50 dias. E quem te falou que 50 dias era a medida para Deus responder? Quem te falou isso? Você pensou que 50 era o tempo dele responder? Você não sabe qual é a medida que a divindade exige para responder, para trazer o fogo no seu altar. Estou voltando a esse pastor, ele jejuou 6 meses, 7 meses, ele jejuou 184 dias, 164 dias. Ele disse que no dia 8 de agosto, Deus apareceu para ele, e Deus falou para ele assim, estou vendo que você está tentando me oferecer uma oferta. Foi só isso que Deus falou para ele. Deus não trouxe a resposta para ele, Deus não apareceu com milagre, Deus não mandou um anjo, Deus não mandou a resposta, Deus não respondeu a oração que ele está fazendo desde o dia 1º de janeiro, é dia 8 de agosto. Eu queria perguntar, você ficaria de 1º de janeiro a 8 de agosto? Você ficaria no seu altar? Você saberia, você teria essa capacidade de lidar com a divindade dessa forma, dessa maneira? Ou você já teria largado? Na verdade, Deus apareceu para ele no dia 164, porque ele já estava pensando em desistir, porque ele já estava pensando que Deus não estava recebendo a oferta. Porém, no dia 164 daquele jejum, Deus apareceu para ele e falou para ele assim, não vou te responder agora, não é suficiente. Deus falou para ele apenas isso, não é suficiente. Levou 264 dias de jejum. Fala comigo, 264. Uma refeição por dia. Sabe o que aconteceu no dia 264?
Quando ele chegou do trabalho, que ele falou que ele tirou o terno, e que ele foi caminhar para o seu lugar de oração, 4 anjos arrebataram ele e levaram ele para o céu. E ele ficou lá de 6 da tarde às 3 horas da manhã, quando eles trouxeram ele de volta. Porque quem marca o encontro e a resposta do altar é aquele que está recebendo a oferta. Quem marca o dia da resposta na vida é aquele que está recebendo a oferta. Ele tem o direito de dizer: não é suficiente, não é suficiente. Gostei dos 7 dias, mas não é suficiente. Gostei dos 21 dias, mas não é suficiente. Gostei dos 40 dias, mas não é suficiente. Gostei dos 90 dias, mas não é suficiente ainda. Eu sou Deus e eu sei o preço que você tem que pagar pela sua libertação, pela sua cura. Para o diabo parar de chantagear você e sua família. Fala: eu sou sacerdote santo. Ei, você está lidando com a divindade. Você não está lidando com o pastor Daniel. Você não está lidando com um pastor, com uma igreja, com um ser humano. Você precisa entender com quem você está lidando quando decide oferecer uma oferta. A linguagem do mundo espiritual é a linguagem do sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse ano, nós começamos o jejum, se eu não estou enganado, foi no dia 6 de janeiro, não foi? Aí no dia 26 de janeiro, 27, era os 21, right? Quem lembra que quando a gente chegou naquele dia, eu falei aqui no público que Deus tinha falado comigo: não para. Lembra? Que o Senhor falou: não para. Você sabe quantos dias demorou aquele jejum? 120. 180 o seu. Parabéns. Só que não foi suficiente. Olha para mim. 120, terminou no final de abril. Foram 4 meses, mas não foi suficiente. Agora eu tenho uma pergunta para você. Fala para mim. Pergunta, pastor. Vou te perguntar. Vou te perguntar o que Deus mandou te perguntar agora. Deus mandou te perguntar se você já testou as medidas, para saber. 7 não adiantou, 3 não adiantou, 21 não adiantou, 40 não adiantou. Isso é testar as medidas, para saber até onde Deus quer que você vá, até onde Deus quer que você pague o preço, para Ele poder dizer: cheguei, recebi, foi suficiente. Porque 120 ainda não foi suficiente para mim, 180 não foi suficiente para ela. Então, pode ter certeza que eu já estou me preparando para o maior. Eu quero descobrir a medida do breakthrough. Eu quero descobrir a medida do romper. Me perdoa de fazer você dar uma profecia negativa, mas eu vou fazer, porque é verdade. É só porque é verdade. Fala assim, por favor. Muitas pessoas. Pode falar. Muitas pessoas nunca vão romper. Sabe por quê? Nunca vai pagar o preço para quebrar a barreira que o diabo montou. Nunca vai pagar o preço suficiente para derrubar os inimigos na frente dela. Porque não entende a linguagem do sacrifício. Só entende a linguagem da conveniência. Bore baixou como boca maçai. Bore baixou boca bore baçamaçai. Come on, church. Come on, church. Deus me agarrou aqui. Deus me agarrou aqui. Deus me agarrou aqui. Eu não saí da introdução da mensagem. E Deus me agarrou aqui. E Deus está dizendo: as ofertas não têm sido suficientes para vir a resposta. Eu ainda estou no processo de descobrir o tamanho da oferta que Deus quer para fazer aquilo que eu desejo ver Ele fazer. Me lembro do ano de 2017. Foi a primeira vez que eu vi um romper grande na minha vida. Eu vi um romper, mas o romper exigia um jejum de fevereiro a novembro. O romper exigia um jejum de fevereiro a novembro. Porque sabe,
Quando você está em jejum, Deus começa a lidar com você. Deus começa a lidar com o sacerdote. E Deus não me respondia sobre o que eu perguntava, mas Ele começava a me mudar, e Ele começou a me mudar, e Ele pegou aquela oferta para me mudar. Interessante que eu ofereci 6 meses de jejum ao Senhor, 8 meses, na verdade. Quando chegou no mês de setembro, eu só tirei um break no mês de agosto. No mês de setembro, eu jejuei o mês inteiro. Quando chegou no dia 4 de outubro, Deus chegou para mim e falou assim: agora eu quero um jejum de 40 dias. Eu falei: calma, eu estou jejuando desde janeiro, agora você quer um de 40? Eu falei: agora eu quero um de 40. Uma refeição por dia, 40 dias. Alguém diz comigo assim: pagar o preço. Vou ter que fazer uma confissão. Vou fazer uma confissão agora diante de vocês. Eu nunca tinha feito um jejum de 40 dias, uma refeição por dia. Foi a primeira vez. Deus falou para mim: você nunca fez um jejum de 40. Você nunca fez. Com uma refeição por dia, nunca fez. E Ele estava falando para mim: você nunca pagou esse preço. Você nunca pagou esse preço. Você está querendo aí. Você está querendo um monte de coisa. Você está me pressionando aí. Você está me botando na parede aí. Você está falando comigo aí, ó. Você está reclamando aí, ó. Esse monte de inimigo aí, ó, te chantageando. Você está apontando as coisas para mim aí, ó. Mas você nunca fez. Você nunca fez. Eu falei: pois agora eu vou fazer. Você só faz quando você faz assim. Você só faz quando você está cansado da chantagem do diabo. Você só faz quando você diz: chega do diabo gozar da minha cara, chega do diabo zombar de mim, chega. Mas o crente não tolera um pouco mais. Tolera, então ganha na cabeça. Tolera mais, tolera mais. Mais. Até você ficar com raiva o suficiente para você dizer: I'm sorry, meu estômago, você vai ter que pagar um preço. I'm sorry, meu joelho, mas você vai ter que aprender a pagar um preço. Eu tenho que aprender a ser sacerdote. Eu fui chamado para trás de trás de um altar, mas as minhas ofertinhas são muito merreca. Me perdoa. Há um ardor espiritual sobre mim nessa noite. E eu estou te falando um caminho de resposta. Eu estou te dando um caminho estou alisando sua cabeça. Eu não estou alisando você, eu não estou enganando você essa noite. Eu estou abrindo um caminho de revelação. Se você entender o significado da palavra sacrifício, Deus entende essa linguagem. O mundo espiritual, vem para o altar, senão eu vou pregar a noite inteira. Pode vir. Pode vir. Louvado seja. Louvado seja. Louvado seja, 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 louvado seja. Quem quer resposta? Louvado seja. Enquanto essa música toca, você vai falando com Deus aí. Se você vai pagar o preço, se você vai tomar a decisão de dizer: chega, Senhor, chega, Deus, de tudo que o inimigo fez, eu quero a resposta. Enquanto essa música toca, você vai falando com o Senhor, você vai falando com Ele. Vou te dar uma sugestão do que você falar. Fala para Ele assim, ó: Senhor, olha eu aqui, ó. Olha eu chegando aqui no meu altar. Olha eu chegando com a oferta aqui, ó. Quer saber, Senhor? Vou te falar, Senhor, não vou sair daqui, Senhor, até você enviar o fogo sobre a minha oferta. Não vou sair daqui, Senhor, até você me responder. Só que Tu és Deus. Eu não marco o dia da resposta, é você que marca. Alguém se rende ao Senhor. Alguém se rende ao Senhor. Alguém pode falar para Ele: eu sou sacerdote, eu fui chamado para oferecer sacrifício, então eu quero oferecer o sacrifício.
Alguém precisava de uma resposta essa noite, a resposta chegou. A resposta é a seguinte: há um preço a ser pago pela vitória que você quer. Primeira coisa, livrar-se da preguiça, livrar-se da conveniência. E você pode começar a falar com a sua carne: carne, me dá licença, mas você vai ter que pagar um preço. Carne, I'm sorry, mas você vai ter que roncar um pouquinho o seu estômago, um pouquinho. Carne, I'm sorry, você vai ter que dormir um pouquinho menos, que eu vou ter que levantar para orar. Come on, come on, come on. Há uma igreja séria nesse lugar ou não? Há um povo que entende o mundo espiritual aqui ou não? Alguém fala: eu me rendo a ti, eu me rendo a essa proposta. Eu venho ao meu altar como um sacerdote para me arrepender da conveniência, me arrepender da preguiça espiritual, me arrepender da moleza, me arrepender, Senhor, da autocondescendência, me arrepender de ter tanta pena da minha carne, de ter tanta pena do meu estômago, de ter tanta... Senhor, deixa eu me render, 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 deixa eu me render. Iracha, Goirababachora babassá, Shoboribacada, Shabahai. Aqui estão os sacerdotes do Senhor, Pai. Eu oro pelos sacerdotes que estão chegando diante do seu altar. Alguém vai sair daqui com um propósito essa noite, Senhor. Alguém vai sair daqui com uma ideia, com um projeto. Alguém vai te apresentar uma proposta, Senhor. E eu sei que o Senhor vai aceitar. E o Senhor vai entrar na vida de alguém aqui essa noite. Alguém que vai compreender a linguagem do mundo espiritual. Senhor, eu sou um sacerdote. Eu fui chamado para oferecer sacrifício. Eu fui chamado para oferecer sacrifício. Eu fui chamado para uma vida de dedicação. Senhor, a preguiça não cabe na minha vida. Não cabe. Não cabe. Vem essa noite, vem essa noite, vem essa noite, vem essa noite. Vem essa noite, vem essa noite. Vem essa noite, vem essa noite. Vem revelar a cada um o preço da vitória, o preço da libertação, o preço do romper, o preço de quebrar as cadeias que o inimigo mantém sobre o povo do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que eu vou orar agora? Eu vou orar nas suas mãos. Eu não vou poder tocar nas mãos de todo mundo. Eu queria que você apresentasse elas assim, ó, como alguém que está vindo oferecer algo. Porque eu quero orar nas tuas ofertas agora. Eu não sei qual é a oferta que você vai oferecer. Um momento de oração, um momento de leitura da Bíblia, um momento de jejum. Eu não sei o que você vai oferecer, mas eu quero abençoar a tua oferta agora. Pai, nesse momento, eu abençoo o que estas mãos vão oferecer no seu altar pessoal. Eu abençoo agora os propósitos que vão ser levados diante do Senhor. Eu clamo agora que tu, que vai receber as ofertas, tu que és fiel, tu que sabes a medida de cada um, tu vais responder a cada um segundo a medida de cada um, porque tu tens uma medida para cada pessoa aqui. Tu tens uma medida e eu abençoo agora o propósito que esta pessoa vai fazer contigo, a fé que ela vai depositar na sua oferta, aquilo que ela vai oferecer para ti, para derrubar os altares do maligno que dominam, que chantageiam, em nome do Senhor Jesus. Olha para mim um minutinho, deixa eu me dizer algo para você. Esse pastor que eu estava referindo a você, ele falou assim na pregação: olha, eu cansei de fazer jejum de 3 dias sem água e sem comida e não acontecia nada. Então ele parou de fazer. Eu não faço mais jejum de 3 dias. Ele falou, cansei de fazer de 7, não resolveu nada. 21, não resolveu nada. Para algumas pessoas o preço é mais alto. É verdade. Ele ressuscita mortos, esse pastor. Ele ressuscita mortos. Tá? Bom, eu quero aprender de alguém nessa altura, né? Então eu estou ouvindo ele. Mas ele falou assim, talvez Deus vai te responder igual Esther. 3 dias, pronto, resolveu. Testar.
Você tem que testar, né? Você tem que fazer os testes para descobrir a sua medida. O que Deus espera de você, não é? Eu não estou dizendo que todos vocês aqui vão ter que fazer 300 dias de jejum para Deus poder responder. Não estou dizendo isso. Eu só usei um exemplo para dizer que o divino, Ele que determina a medida. Agora eu vou contar o sonho que eu tive. Pode ir lá para mim, eu já vou orar e terminar o culto. Bem que hoje é 9 horas, que culto vai terminar no horário certo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu sou uma pessoa que ama as coisas espirituais e eu quero o poder do mundo sobrenatural. Eu quero as coisas do sobrenatural. Você está vendo o jeito que eu estou falando? Sim. Então o sonho que eu tive, tinha uma pilha de bacias de ouro, preciosíssimas, uma pilha delas assim, e no sonho, eu fui lá e peguei uma. Glória. Eu simplesmente fui lá e peguei, não paguei o preço por aquilo. E aí eu me vi numa cena em que eu chegava no guichê do banco, tinha um homem de terno e uma mulher, e eles faziam a avaliação dos objetos de valor. Eu queria saber o preço, porque eu sabia que eu não tinha pago por aquilo, eu sabia que era super precioso, eu nem sabia o valor. Fala comigo assim: eu peço coisas a Deus que eu nem sei o valor. Ah, liberta o meu filho, liberta. Você já sabe quanto vai custar? Ah, liberta o meu marido, liberta o meu... Você já sabe quanto vai custar? Ah, me tira esse vício, me tira... Ah, resolve a minha vida sentimental. Você já sabe quanto vai custar? Não, a gente pede coisas para Deus que a gente não sabe o valor. Então, eu peguei aquele negócio, só que eu queria saber o valor. Aí eu cheguei no guichê, quando eu entreguei aquela bandeja para o homem, parecendo o pastor Douglas assim, aquela seriedade assim de homem, eu fiquei até com medo, mas assim, ele pegou aquele negócio, a primeira coisa que ele me perguntou foi assim: onde você comprou isso? Quanto lhe custou? Onde está o recibo? E eu desconversei, porque eu não tinha resposta. E sabe o que Deus me fez entender no sonho? Você está querendo, né? Mas você não pagou o preço ainda. Come on, church. Você pensa que está negociando com quem? Está negociando com quem? Abre as mãos assim. Abre as mãos assim. Fala: Deus, eu estou negociando contigo. Tu és o dono do universo. Me dá uma noção exata de com quem eu estou negociando. Fica aí que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite, quando a gente sai daqui com essa noção, com essa ideia de que a gente precisa saber o preço das coisas. Alguém tem coragem de falar para Deus e pedir essa noite: me mostra o preço das coisas? Alguém tem? Alguém quer pedir para Ele? Mas espera aí, se Deus te mostrar o preço, você vai pagar ou você vai... Ai, não, é caro demais para mim, caro demais para mim. Alguém vai pagar? Alguém está disposto a pagar? Se Deus te falar o preço, você vai pagar? Ou você vai desconversar, igual eu naquele sonho? Hã? Você quer o valor? Você quer a libertação? Você quer que o céu dê? Você quer o sobrenatural? Você quer o dom? Você quer o milagre? Você quer a unção? Então Deus está perguntando: se eu te falar o preço, você vai pagar? Senhor, alguém disse, agora nós vamos fazer a oração, uma das mais importantes. A oração é: me dá graça para pagar o preço. Então eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu queria convidar a Priscila, pastor Douglas e pastor Pedro. Vem cá vocês três, mas só tem 2 vidrinhos de óleo. Deixa só o pastor Douglas e a Priscila. Você vai colocar uma gotinha de óleo, não vai orar pelas pessoas, vai colocar uma gotinha de óleo nas mãos. Só isso. Não tem vidro não, pastor. Só coloca uma gotinha de óleo. Não vai orar, não precisa orar. Sabe o que é isso aí? Graça para pagar o preço. Recebe aí a graça para pagar o preço. Come on, alguém vai sair daqui com propósito? Graça para pagar o preço. Eu abençoo as mãos que estão sendo ungidas, Senhor. Eu estou ungindo as mãos dos sacerdotes. Eu estou ungindo a mão dessa jovem que vai entrar no quarto e vai dizer: se eu vou levantar de tal hora para orar. Eu estou abençoando essa mulher que vai entrar no quarto e vai dizer: se eu vou acordar às 3 da manhã, eu vou orar até às 4. Eu quero abençoar a mão deste homem que vai dizer: se eu vou levantar 1 hora mais cedo para poder orar antes de ir para o trabalho. Eu quero abençoar esse homem, esta mulher que está dizendo: eu vou jejuar agora, eu vou entrar, não sei quando eu vou terminar, só sei quando eu vou começar. Come on, church, eu abençoo você agora. Eu declaro agora uma graça para romper. Graça para romper, é isso que você está recebendo nessa unção.
É isso que você está recebendo na unção das mãos. Graça para romper. Vai falando com o Senhor. Se você me mostrar o preço, eu vou pagar. Me mostra o preço que eu vou pagar. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Aquele lado de lá não foi ungido não, pastor. Pode ungir. Já? Então tá bem, os irmãos. Quem não foi ungido, levanta a mão aí. Todo mundo já foi. Então diz, o Senhor vai me dar graça para eu pagar o preço pela minha vitória. Sim, vou ungir a mão dos pastores aqui. Pai, eis aqui os teus filhos. Tu sabes o que eles estão pedindo. Eu abençoo, Pai. Pai, a graça para pagar o preço. Pai, a graça para pagar o preço, porque Tu és justo. Alguém fala comigo, Deus é justo. Não vai dar nada de graça. O preço vai ter que ser pago. Então eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Agora, unge a minha aqui também, por favor. Eu recebo a graça que eu preciso. Recebo a graça. Deus dá graça para ele poder pagar o preço necessário. Em nome do Senhor Jesus. Possa alcançar o que está buscando em nome de Jesus. Alguém diz comigo, Deus é sério. Deus é sério. Não vai dar nada de graça. Sabe o preço que é necessário para poder nos dar a vitória. Louvado seja, louvado seja, louvado. Queria que você desse a mão para alguém, nós vamos orar por alguém nessa manhã. Apenas dá a mão para alguém, você vai orar por essa pessoa e abençoar a vida dela. E fala, Senhor, abençoa o propósito que ela fez, abençoa o que ela vai fazer, traz uma vitória agora, abençoa a vida dela agora. Em nome do Senhor, abençoamos uns aos outros nesse momento. Jibashomoshibesha. Godebetibi chabaru boboki pespas pesara bash peshara barabaha. Borebebes pispas paspasu karababas pespas para bash pasha. Shibishara bababasuru bokababasa. Dizazabasubos pispes passara bashobo shere bebehara barabasi. Jubedebe chababasa barubo karababaha. Ajuda-me a pagar o preço, ajuda-me a pagar o preço. Ajuda-me a pagar o preço, ajuda-me a pagar o preço. Eu abençoo o teu povo a sair daqui com seriedade diante do seu altar, com seriedade diante do seu altar. Em nome do Senhor Jesus. 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 Pai, olhe para mim. Eu vou ministrar a bênção apostólica, mas eu vou dizer umas palavras aqui. Olhe para mim. Fala comigo. 3, 7, 21 e 40. Esses números, estou acostumado com eles. E vocês também. Quem já fez 21, Daniel, aqui? Cansado de fazer. Todo janeiro, 21. Quem já fez os 40? 40, 40. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Sai da caixinha. Sai da caixinha. Quantas vezes eu fiz 40, preso nos 40, e não aconteceu. Não aconteceu. Deus recebeu a oferta, mas não era suficiente. Deus recebeu a oferta, mas não era suficiente. Interessante que o Senhor mandou não parar o jejum, ele chegou a 120. Ele chegou a 120, não é? E você tem que se preparar um tempo quando você vai fazer um jejum longo assim. Você tem que se preparar um tempo. Você não pode chegar assim e resolver, amanhã eu vou começar um jejum de 500 dias. Você não pode fazer um negócio desse. Você não vai conseguir. Você tem que começar devagar. Você tem que se preparar para um propósito sábio. Algo que você tem que perguntar para Deus como é que você deve começar. Ok? Pergunta para Deus como deve começar. Fala, não, agora eu vou ter que jejuar 200 dias. Não falei isso para você. O pastor lá na África, ele está fazendo 200. Nem eu estou fazendo 200. Não. Exatamente. Então, você pode começar um jejum aí, de meia-noite a 10 da manhã, meia-noite a meio-dia. Você pode fazer ele aí. Fica 6 meses aí. Fica 1 ano nele. Aí Deus vai entrar numa hora dessa aí. Olha só, já está 8 meses. Olha só, ela está 8 meses. Aí Deus olha assim, no 9º mês eu vou te encontrar. Aí Deus chega no 9º mês e fala assim, agora eu quero esse jejum, aquele que vai resolver o problema. Porque Deus é Deus. Por isso. Porque Deus é Deus. Porque eu nunca vou esquecer quando eu entrei em casa, 2 horas da manhã. Cheguei da Uber, né? Dirigindo na Uber naquela época, 2020, né? Entrei em casa.
E ele falou, agora eu quero 40 dias. Você ouve, você escuta. Por que eu escutei? Porque eu estava 8 meses de jejum. Nem escutar o preço você não vai escutar se você não estiver fazendo um jejum. Buscando o Senhor. Só para não deixar você sair dali à porta, se você sair dali rapidinho, sem você ouvir o que eu vou te falar agora. Você está lendo a Bíblia? Peraí, só um pouquinho. Você está lendo a Bíblia? Pode olhar bem para mim mesmo, pode olhar. Você é pessoa de ler Bíblia ou você não lê Bíblia? Você tem momento de oração? Não falei de beijinho de manhã e beijinho à noite. Eu falei momento de oração, hora de oração. Você tem isso? Eu falei, não sei disso, pastor. Ah, é? Então você, antes de você entrar em jejum, porque você não começa as duas coisas básicas que todo mundo tem que fazer primeiro. Bíblia e oração. Você tem o seu momento. Você tem que ver seus primeiros demônios aí primeiro. Tem um momento de oração. Tem um momento de leitura da Bíblia. Aí você entra no jejum. Pronto, as 3 pernas. Agora você vai. E agora Deus vai te caminhar com você. Abre as mãos. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus, sim, eu declaro que o amor do Pai e a comunhão do Espírito permanece com os sacerdotes que vão ter vitória e vão romper na sua vida e despedaçar as obras do maligno em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Vai embora, vai na paz de Deus.